Olá a todos, professor Bruno Ranieri aqui. Nesse vídeo vou mostrar para vocês 3 maneiras de se acionar o motor de passo. E a gente não vai trabalhar de forma alguma com nenhuma biblioteca aqui de Arduino. Vamos fazer isso de maneira raiz, tá? Vamos trabalhar com os bits e bytes do Arduino de um por um. Vamos ver como é que isso funciona. Só que antes eu tenho que mostrar os tipos de motor de passo no que diz respeito ao tipo de ligação elétrica que eu posso fazer com eles. Vamos dividir em 2 tipos, os motores unipolares e os motores bipolares. E nos unipolares eu posso ter 5, 6 ou 8 fios. Já no bipolar são apenas 4 fios. Então temos que entender primeiro que o motor de passo ele possui 2 fases. Isso aqui é uma fase, posso chamar de fase A, e aqui é outra fase, é a fase B. O acionamento dessas fases aqui faz com que o rotor possa girar. Em um motor unipolar, eu tenho acesso ao centro das fases. Isso faz com que eu tenha não uma bobina por fase, mas 2 bobinas por fase. Aqui é uma bobina, aqui é outra. Uma bobina e aqui é outra. O ponto em comum é unido, formando o 5º fio. Em um motor unipolar de 6 fios, eu também tenho 2 fases. Eu também tenho 2 bobinas por fase, só que agora eu estou separando os pontos comuns aqui, ó. Eu posso fazer essa ligação de maneira externa. E no motor unipolar de 8 fios eu também tenho 2 bobinas por fase, porque agora os fios são completamente separados. A vantagem disso aqui é que eu posso associar essas bobinas aqui, série ou paralelo, para construir um motor bipolar, que é o próximo tipo de motor que eu vou mostrar aqui. Antes disso, vale lembrar que o acionamento de um motor unipolar, o hardware é muito mais simples, porque eu tenho acesso a cada bobina individualmente, ó. Cada bobina individualmente. Então basta que eu acione cada uma independentemente com um transistor, por exemplo. Então o hardware para se acionar isso aqui é muito fácil. Já não é tão simples em um motor bipolar. No motor bipolar também são 2 fases, só que são apenas 2 bobinas. Para que eu faça o acionamento, eu tenho que ter um hardware que permita que eu possa ligar em um sentido de corrente e poder inverter a polaridade. Então aqui nesse caso não basta apenas um transistor por fase ou por bobina, eu tenho que ter uma ponte H em cada bobina para permitir que ela ligue ao contrário ou não. Então motores unipolares têm a ligação, o hardware mais simples, os bipolares têm o hardware um pouco mais complexo. Vamos agora aos tipos de acionamento básicos, tá? Não são os únicos, mas são os básicos. A gente já conseguiu fazer isso aqui bem simples. Primeiro tipo, motor com acionamento passo completo, em uma única fase. O passo completo com 2 fases e o meio passo. Vamos focar esse vídeo de hoje no passo completo, uma fase. Nos próximos 2 vídeos eu mostro o passo completo 2 fases e o meio passo. Passo completo de uma fase. Características dele. Apenas uma bobina é acionada a cada passo. O torque gerado é pequeno, é menor, e ele vai requerer menos corrente elétrica para funcionar. Então isso é uma vantagem dele, isso é uma desvantagem dele, e a simplicidade também é uma vantagem em relação ao software. Isso aqui é uma demonstração bastante didática de como o rotor gira em função do acionamento de cada fase, de cada bobina. Então, aqui eu aciono a fase A. O rotor se alinha com a fase A. Logo em seguida, eu aciono a fase B. O rotor se alinha com a fase B. Eu volto a acionar a fase A, só que a outra bobina. Então, o rotor se alinha com a fase A na outra bobina. E depois eu aciono a fase B, a outra bobina. O rotor se alinha com outra bobina. Então, a sequência é fazer A, B e faz com que o motor gire. Claro que o motor de passo não tem apenas 4 passos em uma volta, pode ter alguns bons passos, tá? 40, 200 passos aí em uma volta. Mas aqui é uma demonstração bastante didática de como que ele funciona. Então aqui é o acionamento de uma fase, passo completo, tá? Vamos levar isso para um nível um pouco mais baixo, um pouco mais perto de acionamento. Então vamos nomear cada uma das bobinas aqui, ó. Bobina da fase A, bobina da fase B. Bobinas da fase A e B. B0, B1, B2
e B3. Os fios pretos aqui no centro são os fios comuns. Isso quer dizer o quê? Que eu conecto esse fio e esse fio, por exemplo, ao negativo. Quando eu coloco positivo em B0, essa bobina aqui é acionada. Quando eu coloco positivo em B1, essa é acionada. Positivo em B2, essa é acionada. E positivo em B3, essa é acionada. Posso fazer o inverso também. Colocar positivo nos comuns e acionar aqui com negativo. De toda forma, as bobinas vão ser acionadas individualmente em cada caso desses. No gráfico, eu tenho uma representação da sequência de acionamento. Então, inicialmente eu aciono B0 e não aciono nenhuma outra. Aciono B1 e nenhuma outra. Aciono B2 e nenhuma outra. Aciono B3 e nenhuma outra. Volto a repetir B0, B1 e assim sucessivamente. Então, é um passo completo. A cada pulso desse ele dá um passo e apenas uma fase por vez. Somente a fase A, somente a fase B, somente a fase A, somente a fase B. Com essa sequência, o motor gira num sentido. Quero fazer rodar ao contrário, faço de trás para frente. Esse jeito, esse jeito, esse jeito e esse jeito. Isso aqui também é conhecido como acionamento 1248, porque é justamente o código binário que se forma. 0001 é 1, 0010 é 2, 0100 é 4 e 1000 é 8. Para quem lembra aí de eletrônica digital, da conversão binário para decimal, é mais ou menos isso aqui. Melhor, é exatamente isso aqui. Então é assim que eu vou fazer a sequência de acionamento de cada uma das bobinas para que esse motor gire, em qualquer dos sentidos, para cá ou para cá. Vamos ao hardware aqui, tá? O hardware é composto por um Arduino Uno. O acionamento eu não vou fazer por transistores individuais, mas eu vou usar um CI, o LN2003A, que é um conjunto aqui de vários transistores da Arlington. Isso aqui é um buffer, vamos por assim dizer. Jogando um pulso positivo aqui, ele vai ligar, acionar o transistor. Então, como é que ele funciona aqui? Aqui no Proteus, foi quando eu criei esse esquema, ele não tem o pino 9 conectado ao GND, mas esse pino realmente existe. Então, quando eu aciono aqui uma entrada, jogo 5 volts por aqui, o transistor é saturado e ele leva o pino ao terra. Então, o motor está ligado em 12 volts, esse motor aqui tem 6 fios, beleza? Então aqui as 4 bobinas, B0, B1, B2 e B3, o comum eu coloco em 12 volts. Quando eu aciono aqui, o transistor joga o pino para o terra, fazendo um caminho de corrente elétrica, daqui em direção ao terra. Então, acionou esse pino, joga esse pino para o terra, acionou esse pino, esse aqui é para o terra, acionou esse pino, esse para o terra, acionou esse pino e esse aqui para o terra. Esse 12 volts aqui é a tensão positiva, já que isso aqui é uma carga indutiva, isso aqui serve para poder conectar o diodo roda livre, que está internamente aqui ao LN2003A, evitando danificar esse circuito aqui pela corrente reversa quando eu aciono cargas indutivas. Então esse aqui vai ser nosso hardware, beleza? Eu tenho aqui um motor comigo que era o tipo unipolar, então isso aqui é a ligação para unipolar, uma ligação bem simples. Aqui temos a simulação, estou aqui com o Arduino Uno, o LN2003A e o motor de passo. Então, o Arduino manda um pino para nível lógico alto por vez, acionando o LN2003A, que manda o transistor acionar cada uma dessas saídas. A cada pulso que ele dá, o motor de passo move um passo. Esse motor de passo aqui ele tem 7,5 graus, que é o mesmo ângulo que tem o motor de passo que eu tenho aqui na prática. Então, a cada pulso, são 7,5 graus que ele se move. Beleza? Por que eu escolhi a porta B nos pinos 8, 9, 10 e 11? Porque vamos fazer aqui um esquema para poder deixar o código um pouco mais elegante, fácil de trabalhar, e para isso tem que ser em uma única porta B inteira. Ficaria complicado eu colocar uma parte na porta B e uma parte na porta D, por exemplo. Então eu optei por trabalhar apenas uma porta. Poderia ser a porta D também, mas eu optei pela porta B. Basta acionar um pino por vez, que ele aciona o motor de passo aqui 7,5 graus por vez. Ok? Então vamos entender agora como está feito o programa que faz isso aqui funcionar. E logo em seguida, bora montar isso aqui na prática. Código fonte na tela. Então bora entender aqui cada detalhe desse código fonte. Inicialmente eu tenho declarado aqui um vetor de 4
posições, um vetor aqui com 4 elementos, do tipo char, uma vez que eu vou armazenar apenas 1 byte por vez. Esse vetor aqui ele vai ser responsável por armazenar o estado de cada saída, em cada um dos estados de acionamento do motor de passo. Lembra que nós falamos que é uma saída por vez? Então aqui eu tenho um código binário que corresponde à saída naquela porta, na porta B. Aqui, B0, o pino correspondente ao B0, o pino do B1 aqui do lado, o pino do B2 e o pino do B3. Do B4, do B5, do B6, do B7, do menos significativo ao mais significativo. Então aqui ó, o pino 8, o pino 9, o pino 10 e o pino 11. Os 4 pinos que nós precisamos aqui em sequência. Então a sequência é, primeiro aciona o pino 8, depois o pino 9, depois o pino 10 e depois o pino 11. E volta a repetir a sequência. Então se eu tiver um código aqui embaixo que coloque cada um desses bytes para a saída na porta B de cada vez e dá um tempo entre eles, eu estou acionando a sequência. Pino 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Então o motor vai girar em um sentido. Para que eu consiga fazer o acionamento de uma porta de maneira completa, e não apenas bit por bit, eu tenho que ter acesso à porta de maneira completa. Coisa que o Arduino, de maneira geral, não fornece. Eu tenho que mexer um pouco mais lá por dentro do Atmega. E eu faço isso trabalhando com esses dois registradores. Primeiro, o DDRB. DDRB, ele vai configurar se as portas são do tipo entrada ou saída. Colocar em nível lógico alto quer dizer que é saída, em nível lógico baixo quer dizer que é entrada. Aqui eu falo que toda porta B é saída. Independente de eu utilizar ou não, eu já seto, olha, a porta é saída. E eu jogo essa porta B para 0, desligo toda a porta B, não aciono o motor nesse momento, isso aqui é o setup. Uma vez que a porta é saída e que ela está zerada esperando os comandos, eu entro no loop. Aqui no loop o que ele vai fazer é realizar 12 blocos de 4 passos. Então, são 48 passos no total. Ele vai dar uma volta, uma vez que o meu motor tem 7,5 graus. Beleza? Então ele vai dar uma volta completa. Quando ele der uma volta completa, ele para por 1 segundo e repete o processo. Mais uma volta. Parou, 1 segundo, mais uma volta. Parou, 1 segundo, mais uma volta. Para isso está aqui, ó, a repetição de 12 blocos, beleza? J igual a 0, J menor do que 12, J mais mais. Ele faz isso aqui 12 vezes, do 0 até o 11. A cada vez que ele faz isso, ele está executando essa parte aqui. E nessa parte aqui é que está todo o segredo do nosso código. Aqui, a variável i ela vai de 0 até 3. São 4 estados, do 0 até o 3. E vai acionar um de cada vez. Então, primeira vez que ele entra, o i igual a 0. Ele joga na porta B, que é os pinos 8, 9, 10 e 11, a saída i, o vetor saída, na posição i. Então, inicialmente, a primeira vez ele joga o i igual a 0. Ele vai jogar isso aqui. Na segunda vez que ele rodar, o i igual a 1, vai jogar isso aqui. Depois, o i igual a 2 e o i igual a 3. Ou seja, o motor deu 4 passos. Terminou aqui, ele volta para cá, repete mais uma vez, mais 4 passos, mais 4 passos, mais 4 passos. Isso 12 vezes. De forma que ele dá os 48 passos que esse motor precisa para dar uma volta. Entre um passo e outro, eu tenho um tempo de 500 milissegundos. Poderia ser maior, poderia ser menor. 500 milissegundos é bom para que a gente consiga ver os passos acontecendo. Então, aqui são 4 passos, 12 blocos de 4 passos, são 48 passos que dá uma volta. Terminou os 12 blocos, espera por 1 segundo. Volta de novo para o começo, executa mais um bloco de 12, dentro do bloco de 12, pequenos blocos de 4 passos, e ele faz toda a sequência. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos agora ver esse código em operação montado aqui na mesa. Esse aqui então é o motor de passo que eu tenho para colocar aqui para funcionar no circuito. É um motor de passo de 7,5 graus. É um motor de passo que tem a indutância da bobina de 36 ohms e funciona a 12 volts. Modelo 23BB H00214. É um motor de passo que é do tipo unipolar, que tem 6 fios. Lembrem que os fios aqui, ó, os taps centrais das bobinas, né, a junção das bobinas aqui de cada fase estão ligados juntos. Desse jeito aqui, ó. Eu pego esse preto e junto com esse preto. Faz um pino só. Então aqui eu tenho a fase A e aqui eu tenho a fase B. Sequência de acionamento.
fase A, fase B, fase A, fase B. No meu caso vai ser marrom, vermelho, laranja, amarelo. Marrom, vermelho, laranja, amarelo. Funcionamento que eu mostrei hoje. Então, bora pegar esse motor aqui, bora colocar ele no circuito com protoboard, com Arduino e bora ver ele funcionando. Beleza, estamos com o hardware aqui montado na mesa, vamos aos componentes principais. Primeiro, aqui o motor de passo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Toda a fiação dele conectada ao ULN 2003, aqui no centro. Ó. Os pinos que vêm do Arduino, 8, 9, 10, 11. Arduino Uno, comunicação USB aqui dele para a alimentação do Arduino. A tensão de alimentação de 12 volts, que vem de uma fonte. É importante lembrar que eu tenho que conectar o GND do Arduino ao GND da minha fonte, beleza? Senão o circuito não vai funcionar. Esse barramento positivo aqui é 12 volts, que vai ligar o pino comum aqui do meu motor. E vai ligar também o pino 9 aqui do LN 2003, que é o diodo roda livre. E o negativo dele, do LN 2003, também está no negativo do Arduino, que também é o negativo da minha fonte. Então o circuito é basicamente isso aí. Como é que ele está funcionando? Tive que baixar aqui o tempo para 100 milissegundos por passo, para a gente conseguir enxergar de maneira mais rápida. Então ele dá uma volta completa, para por um segundo e dá mais outra volta. Reparem o grau de precisão que ele tem, ele para sempre no mesmo ponto. Vou colocar aqui mais em cima. Ó. Beleza? Então é isso, circuitozinho bastante simples. Nos próximos vídeos eu mostro os outros tipos de acionamento. Espero que tenham gostado. Se sim, dê um like no vídeo aí, compartilhe com a galera. É isso aí, muito obrigado, valeu!